Oi, gente, vamos agora para a questão 10. Chegamos na metade da listinha. A listinha tem 20 questões. Então, vamos lá, vamos resolver. É uma questão que parece um pouco com uma questão anterior que a gente fez. Eu não lembro o número dela. Deixa eu ver aqui o número dela, que aí caso você não tenha assistido o vídeo, você também pode dar uma olhada. Vamos lá. Vou olhar por aqui mesmo, rapidinho. Eu tenho aqui o material. Vamos ver qual é o número da questão. Parece com essa questão aqui, questão número 3, entendeu? Parece um pouquinho. Só que nessa questão número 3, a gente tinha soma e multiplicação. Já nessa questão número 10, a gente só tem multiplicação e divisão. Então, tanto faz a ordem como a gente vai resolver. Lembra que lá naquela questão número 3, quando a gente chegou num momento em que só tinha soma e subtração, se você não viu o vídeo, eu recomendo que assista, tá bom? Mas voltando, quando a gente chegou num momento em que a gente tinha soma e subtração, tanto faz você fazer primeiro a soma e depois a subtração, ou ao contrário. Aqui, como a gente tem a multiplicação e a divisão, também tanto faz, porque são operações inversas. Então, você pode fazer na ordem que você quiser, tá bom? O 2 elevado a 3, ele é a mesma coisa. Então, olha só, o que a gente tem? A gente tem 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. Por que eu tirei o parêntese? Porque tanto faz. Você pode resolver dentro do parêntese primeiro e depois fora. Tanto faz. São operações inversas, a multiplicação e a divisão. Então, tanto faz. Eu vou começar aqui pela multiplicação, tá bom? Lembra que quando você tem multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então, eu repito a base e somo os expoentes, que é 3 mais 4, 7. E ainda está dividido por 2 elevado a 2. Já na divisão, quando você tem divisão de potências de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, o que eu vou fazer para resolver isso aqui? Vou repetir a base e subtrair os expoentes. 7 menos 2 dá 5. Então, a resposta é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 5 vezes. Não é a mesma coisa que 5 vezes 2, tá? É diferente. 5 vezes 2 é 10. Aqui eu tô fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Nota como é diferente? Então, a resposta é a letra C. Aí, eu vou resolver da outra forma, só para você perceber que realmente não faz diferença. Vou fazer aqui de preto. E aí você pode estar pensando, Thaís, e se eu fizesse primeira divisão? Vamos ver se dá problema. 2 disso aqui, vou copiar de novo. Vamos fazer a primeira divisão agora. Então, eu vou repetir o 2 elevado a 3 e vou fazer primeiro essa divisão aqui. 2 elevado a 4 dividido por 2 ao quadrado. Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, fica, repito a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2 é 2. Agora, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. 3 e 2. 3 mais 2 é 5. Então, você percebe que deu a mesma coisa, 2 elevado a 5, que é a mesma coisa que 32, né? Como a gente viu. Então, realmente, nesse caso, tanto faz. Eu vou escrever isso aqui para vocês, olha. Multiplicação, isso é uma regra. Multiplicação de potências, isso tem que ser assim, ó. De mesma base. Vou botar de base igual. O que você vai fazer? Você repete a base e soma os expoentes, certo? Anota isso. E quando você tem uma divisão de potências de mesma base, a base tem que ser a mesma, divisão, vou copiar aqui, divisão de potências de mesma base, o que você faz? Repete a base, vou copiar também, repete a base, só que ao invés de somar os expoentes, você vai subtrair os expoentes. Então, foi basicamente essa a ideia que eu usei na questão. Então, eu vou tirar aqui soma e vou colocar subtrai, tá bom? Subtrai. Nossa, quase que não coube. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? A gente ficou com a letra C. Beijão, até mais.